Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando, nos abençoando e nos intuindo em mais este nosso estudo do Evangelho, o Evangelho do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, que por sua vez, à luz da razão, à luz da ciência, à luz da filosofia e à luz da espiritualidade, que nos gera consequências éticas, morais e de certo modo religiosas, se nós compreendermos este termo como uma necessidade real do nosso espírito imortal, ou como eu costumo dizer, do espírito imortal que somos, e não nosso espírito imortal. Porque às vezes nós poderíamos supor que nosso seria algo de nossa propriedade, ou seja, não seríamos nós próprios estes espíritos imortais. Portanto, aqui eu observo nós, espíritos imortais. E de certo modo o inverso, nosso corpo, o corpo sim, nossa propriedade temporária, transitória, mas nós essencialmente seres espíritos imortais. Dando continuidade em nosso estudo, como nós falávamos semana passada, nós estamos na parte 4, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós paramos no item 3 deste resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E eu vou fazer uma breve leitura deste trecho, é um trecho bem pequeno, mas que nos traz profundas reflexões como o trecho anterior que nós estudamos na semana passada. Então eu vou ler aqui. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nosso desejo, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas se nada se pode conhecer puramente, enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe: ou que jamais se conheça a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, como homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Aqui tem entre parênteses, uma indicação do céu e inferno, primeira parte, capítulo 2, e segunda parte, capítulo 1. Bom, aqui há um outro parágrafo de 4 linhas, mas só para a gente começar a reflexionar um pouquinho, o texto começa falando para nós que enquanto tivermos nós espíritos imortais, né? Ou como aqui coloca, enquanto a alma estiver mergulhada neste corpo, né? E aqui é tratado como corrupção, mergulhada nesta corrupção, porque de certo modo corrompe muitos dos nossos sentidos, de nós espíritos imortais, quando nós nos encontramos encarnados. Aqui vem a nos dizer que jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, que é a verdade. A velha busca pela verdade. A verdade tão discutida, tão bastante confusa muitas vezes. E aqui vem falar que o corpo, de fato, ele oferece 1000 obstáculos para realizarmos esta busca pela verdade. Porque o corpo nos enche de muitas necessidades, de muitos apetites, de temores. E aqui então fica duas, digamos, alternativas, né? Porque fica difícil sermos sábios por um instante enquanto considerarmos a vida
de encarnados apenas, a vida de seres materializados. Então fica duas alternativas enquanto a alma está unida ao corpo. Ou seja, que jamais se conheça a verdade, ou que só se conheça após a morte. Então, livres da loucura do corpo, é possível estejamos livres e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. Ou seja, os verdadeiros filósofos acabam se preparando para morrer. Mas não apenas no sentido, digamos assim, eu vou me preparar para morrer, para estar morto, porque eu irei morrer e quero me preparar para estar morto. Mas no sentido infinitamente mais amplo do que isso, e de certo modo, talvez nem mesmo isso. Porque o objetivo do verdadeiro filósofo não é preparar para lidar com a morte em si. Isso é uma mera consequência. Mas sim no sentido que é se preparando para a morte, ou seja, é se despojando mentalmente deste corpo carnal, que ele começará a vislumbrar as verdades acerca da própria existência. E é isso que vem dizer. Porque os verdadeiros filósofos começam a se preparar para morrer porque observam que é morrendo que começa-se a viver para a vida eterna. Engraçado, parece que alguém já disse isso, muito famoso, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Curiosamente, nosso companheiro Francisco, conhecido como Francisco de Assis, Giovanni Bernardino, ficou muito bem conhecida essa fala dele. Mas, como eu costumo dizer, muitas coisas nos passam muito despercebidas. Nosso companheiro, conhecido como Francisco de Assis, falava que é morrendo que se vive para a vida eterna. De fato, é morrendo que nós conheceremos a verdade. É morrendo que nós passaremos a compreender a eternidade da vida. E é por isso que os verdadeiros filósofos, então, morrem para que assim possam viver para a vida eterna, para que se possa vislumbrar as verdades acerca da própria existência. E aqui faz uma anotação aqui na introdução do Evangelho, nos remetendo ao capítulo 2, a primeira parte, o capítulo 2 do Céu e Inferno. E aqui eu vou fazer uma breve leitura do Céu e Inferno, o primeiro item apenas, porque muitas vezes acaba passando por nós despercebido, inclusive, como eu sempre costumo dizer, entre os próprios companheiros da doutrina espírita, né? Que seria importante o Evangelho. O Evangelho seria a obra mais importante do Espiritismo. De fato, o aspecto moral é a coisa mais importante para nós, espíritos imortais. Mas não tem nada que nos assegure que o nosso desenvolvimento moral se dê por embasarmos apenas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo vem a nos apresentar de maneira mais direta os postulados evangélicos, algumas passagens de Jesus. Mas, como eu também costumo dizer, no nosso estudo, nosso objetivo é a aplicabilidade deste Evangelho. Não é a memorização das passagens de Jesus. Não é o registro na memória das parábolas de Jesus, né? Ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E sim o vivenciar deste Evangelho. E para o vivenciar deste Evangelho, para o assimilar, para a compreensão mais aprofundada, para a introjeção destes preceitos evangélicos em nosso ser, em nós, espíritos imortais, precisamos compreender os mecanismos que permitem esta introjeção. E a gente começa a perceber que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele próprio faz um apontamento da obra O Céu e Inferno de Allan Kardec.
E é por isso que eu parei aqui para fazermos uma pequena observação nesta obra belíssima. Porque muitas vezes nós poderíamos supor que o Evangelho de Jesus se encontra apenas no Evangelho segundo o Espiritismo. E que, na verdade, se nós começarmos a estudar um pouco mais, perceberemos que o Evangelho está contido em toda a codificação kardeciana, a começar pelo próprio Livro dos Espíritos, e perpassa por toda a obra, inclusive também contido no livro O Céu e o Inferno. Por isso que aquele que queira conhecer o Evangelho e, de certo modo, mais do que isso, quer vivenciar o Evangelho, precisa passar por toda a codificação para que ele assimile melhor, para que ele compreenda melhor e possa vivenciar e possa introjetar estes conceitos. Claro, se eventualmente ele ainda não conseguiu realizar, se ele não tem essa dificuldade, ou se ele deseja realizar mais, porque às vezes algumas coisas poderiam ser compreendidas. Mas, aparentemente, pegando o tópico que nós estamos estudando hoje, se há temor da morte, praticamente nada compreendemos do Evangelho de Jesus. Exatamente, é o que está dizendo aqui. Se temos temor pela morte, seja de minha própria ou de outros, de parentes, de amigos, de outros seres, tanto faz, não estamos compreendendo o Evangelho de Jesus. É o que vem a nos dizer o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, quando nos diz que os verdadeiros filósofos preparam-se para morrer. E se o nosso objetivo é compreender o Evangelho, a necessidade de prepararmos para a morte, volto e repito, não preparar para despojar do corpo, mas sim preparar para olhar a vida do ponto de vista do espírito imortal. E é esta aqui a nossa proposta. Então, lendo só um pedacinho, o primeiro item do capítulo 2 do Céu e Inferno, que é o capítulo do temor da morte. Causas do temor da morte. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Ou seja, a intuição da morte ela é inata em todos os seres, em todas as civilizações, inclusive até entre os selvagens. Mas que a morte não é a última fase, existe essa intuição. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Ou seja, nós temos mais intuição acerca da imortalidade do que uma intuição de que seria nada após a morte do corpo físico. É muito maior a intuição de imortalidade do que a intuição do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem no nada apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Fica a questão. Eu não vou continuar lendo a obra Céu e Inferno, que não é nosso objetivo. Foi só um remeter que o Evangelho fez nesta obra, que Kardec anota. Mas para lembrar aqui que a crença na imortalidade ela é intuitiva. E ela é muito mais generalizada na imortalidade do que o do nada. Mas por que de certo modo, a crença no nada, ela parece se dar, digamos, de maneira mais predominante? E aqui vem falando. Aqueles que acreditam mais no nada, aqueles que vivem, que se apresentam possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Olha que interessante. Então, se nós quisermos avaliar o quanto nós compreendemos da imortalidade, o quanto nós compreendemos do nada após a morte do corpo, em outras palavras, como às vezes ouço a expressão, o quanto nós acreditamos nesta imortalidade. Porque dizer que eu acredito ou que não acredito, basta uma articulação verbal, labial. Mas o quanto eu sinto
acerca deste meu acreditar, como eu prefiro chamar, o quanto eu compreendo que sou um espírito imortal. Isso está ligado, aqui segundo o Céu e Inferno, de Allan Kardec, está ligado ao quanto eu empreendo de minhas energias, de meus sentimentos, a que eu dedico, a que eu valorizo. Ou seja, quanto mais eu tiver a compreensão de que a morte é o nada, ou de que a imortalidade, a compreensão que eu tenho de imortalidade, ela é muito reduzida, eu estou ligado às coisas terrenas. Eu estou amando as coisas terrenas e temo a morte. Em contrapartida, quanto mais eu compreendo que sou um espírito imortal, mais eu estou desligado, menos amor às coisas terrenas eu tenho e menos temor da morte eu tenho. É isso que o primeiro item está dizendo. Como eu disse, nosso objetivo não é estudar o Céu e o Inferno, porque nós estamos apenas estudando um pouquinho da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. E dando continuidade aqui no segundo parágrafo, aqui diz o seguinte: temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se aqui das almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. Ou seja, quanto mais a alma está evoluída, e segundo a definição de Kardec, ele define a alma como o espírito encarnado, ou seja, quando eu estou encarnado, eu, espírito imortal, Kardec define isto como alma. Quando este espírito está desencarnado, aí ele não é alma, ele seria um espírito desencarnado, segundo a definição de Kardec. É uma mera definição para ilustrarmos melhor a ideia. Mas o que é muito importante nós termos em mente aqui, e este ponto do resumo da doutrina de Sócrates, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é essa questão do temor. Essa questão pela busca da verdade através da mortalidade do corpo. Ou seja, para eu caminhar em conformidade com a verdade. E aqui eu faço um parênteses. A verdade que ilumina. Não estou falando de nenhuma verdade materialista, não estou falando de nenhuma verdade subjetiva, estou falando da verdade em sua expressão mais sublime. Da verdade em sua expressão, digamos, mais ampla, que vai muito além da nossa definição de verdade de seres encarnados, ou seja, aquilo que ainda nos é desconhecido, aquilo que nós estamos ainda muito distantes de compreender, mas que existe, pois como assevera a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta o que é Deus, é a força suprema, causa primária de todas as coisas. Nós poderíamos definir a verdade como a causa primária de todas as coisas. Os preceitos primários para todas as coisas. Os conceitos, enfim, a verdade em seu sentido mais puro, em seu sentido mais amplo, que filosoficamente eu costumo dizer amor. Ou seja, a verdade em seu sentido mais profundo e, como eu disse, muito distante da nossa compreensão. Mas que nos é sim objetivo, pois é através da busca por esta verdade que estaremos rumando à suprema verdade. É indo a caminho para esta verdade que nós nos desvencilharemos de nossas incompreensões, de nossas ilusões, daquilo que nos aflige, daquilo que não nos permite conhecer o ser que realmente somos e que nós já percebemos e já reconhecemos, inclusive Sócrates e Platão, desde esta época já falavam sobre isso, do espírito imortal que nós somos.
mas porque no momento nós nos encontramos ainda bastante materializados, né, culturalmente falando, e por isso o objetivo de buscarmos esta verdade. E que os verdadeiros filósofos, se preparando para a morte, e aqui nós lembramos a própria morte de Sócrates, quando informado a ele que ele havia sido condenado a beber cicuta, né, e tentaram junto com Xantipa, alguns amigos, sua esposa Xantipa e alguns amigos, para que ele fugisse, né? Ele disse: fugir para quê, né? Não, mas você foi condenado, Sócrates. Você foi condenado à morte, né? Ele muito sabiamente, muito tranquilamente, muito serenamente responde: e daí? Todos estão condenados à morte. Qual que é o problema? Todos estão condenados, né? Todos estão condenados à morte. Então, o que eu tenho de temer se, né? Enfim, a percepção de vida de Sócrates, obviamente, era muito além, muito distante desta transitoriedade do corpo físico. E todos aqueles que desejam encontrar a verdade necessitam desta preparação para a morte, no sentido, volta a repetir, pois seria muito superficial estarmos falando aqui de preparar para morrer, né? Alguém diria: mas eu vou preparar para a vida, eu vou viver, vou preparar para a morte, né? Mas como eu disse, preparar para a morte é viver, exatamente. Pois não preparar para a morte é não viver, é iludir-se, é desperdiçar o tempo de vida. Exatamente. Porque eu vou vivendo como se tudo fosse uma ilusão. Ou seja, não considerar a realidade da qual nós somos, espíritos imortais, seres em transitoriedade no corpo, nós desperdiçaremos tempo precioso de vida. Obviamente, e friso aqui mais uma vez, o Evangelho de Jesus vem para os que desejam. O Evangelho de Jesus vem para aqueles que desejam dar um passo a mais. O Evangelho de Jesus vem para aqueles que desejam livrar-se das dores, não para aqueles que estão sãos. Então, se você está muito bem com seus conceitos, ótimo. O Evangelho não vem mesmo falar com você. Ou se o Evangelho fala com você e você está ótimo, ótimo. Fique onde você se encontra. Mas se em algum momento você necessitar, que precisa de algo mais, que aquilo que eventualmente você conhece do Evangelho não está mais suprindo as suas próprias necessidades, se você sente que algumas coisas não lhe está clara, não lhe estão claras, que algumas coisas precisam estarem mais esclarecidas, ou seja, se você necessita encontrar a verdade, deseja buscar a verdade, o Evangelho tem esta verdade. Obviamente, muitas vezes, alguns falando em nome do Evangelho não nos conseguem apresentar esta verdade. Por isso a proposta da doutrina espírita ela é completamente libertadora. Porque a proposta não é para que alguém faça isso por nós. A proposta da doutrina espírita é que nós façamos por nós mesmos. Aí a grande sabedoria da doutrina espírita, que muitos poucos compreendem, até porque o associam a uma religião. Se associou o espiritismo com uma religião, obviamente está claro que não compreendeu o princípio básico da doutrina espírita, que é uma doutrina de tríplice aspecto, como o próprio Allan Kardec afirma, uma doutrina científica filosófica de consequências éticas, morais e religiosa, mas na definição religião e espiritualidade e não na definição religião e instituição humana. Isso muda todas as coisas. Isso muda a nossa compreensão do Evangelho, porque agora a compreensão do Evangelho é entre eu e Jesus.
não é entre eu e instituições humanas utilizando o nome de Jesus. Não é entre eu e pessoas que disseram compreender Jesus para que eu compreenda o Evangelho. É eu diretamente com o Evangelho. Embora aqui nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se nós estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós perceberemos que a leitura que Allan Kardec faz do Evangelho é o Evangelho segundo Jesus. Isso é muito interessante, porque na verdade nosso propósito é estudar o Evangelho sem os aspectos, sem os adornos, sem os contornos, sem os aspectos humanizados, colocados no Evangelho por N motivos, por necessidades circunstanciais, tanto faz, não é o assunto no momento. O assunto é estudarmos o Evangelho à luz da realidade, à luz da claridade, à luz do próprio Mestre Jesus. E é por isso que nós temos na questão 625 Jesus como modelo e guia. Porque o próprio Jesus não se utilizou de nenhum outro ser para apresentar-nos sua proposta. É claro que Jesus fez algumas citações, inclusive de alguns profetas, mas a doutrina que ele apresenta era trazida dentro dele próprio. Era uma doutrina que ele construíra dentro de si mesmo. E ele realizou isso diante de todo mundo. E a questão 625 vem a nos dizer que se nós quisermos observar alguém que nos servisse de modelo e guia, que observássemos Jesus. Observem que a questão diz para que observamos Jesus e não para que sigamos Jesus, no sentido de que a proposta de Jesus não é que nós fôssemos meros seguidores dele, mas que olhássemos para ele e aprendêssemos com ele e fizéssemos como ele. E parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é porque ele próprio vem a nos dizer que o maior de todos é aquele quem mais servisse a todos. Ou seja, a proposta é libertadora. A proposta é para aqueles que a proposta era para que nós não estivéssemos presos a nada e nem ninguém. A proposta do Evangelho de Jesus é que libertássemos, inclusive dos preconceitos religiosos, inclusive dos preconceitos humanizados, inclusive dos preconceitos evangélicos, dos preconceitos construídos em cima do Evangelho. Não vou enveredar pelo tema, mas aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve, aquilo que é moral, aquilo que é imoral. Ou seja, a proposta do Evangelho é do ser para com o ser. E por isso Jesus propunha-nos que conhecêssemos a nós mesmos. Porque nós precisaríamos conhecermos a nós mesmos para realizarmos este diálogo conosco mesmos. E assim então realizarmos a nossa, digamos, ascensão espiritual. Nossa ascensão como espíritos imortais que somos. Então, finalizando o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, neste estudo, nossa ideia final aqui, falando de modo, digamos, mais prático para o nosso cotidiano, nossa grande dificuldade é compreender, assimilar estas poucas linhas do Evangelho. Como eu costumo dizer, como é rico o Evangelho de Jesus. É incomensurável a grandiosidade, a riqueza do Evangelho, pois só apenas nestas linhas as quais nós estamos refletindo, percebe-se uma grandiosidade incomensurável, quem dirá todo o Evangelho. Porque aqui, em suma, nós estamos dizendo que se nós prepararmos-nos para a morte, se nós
morrermos, nós estaremos vivendo para a vida eterna desde já. Desde já. Senão alguém poderia supor que depois da morte do corpo eu vivo em algum lugar eternamente. Mas a proposta é, a partir do momento que nós começamos a morrer para a vida terrena material, nós começaremos concomitantemente nascermos para a espiritualidade. Ou seja, é algo que eu posso fazer a partir de agora. É algo que permitirá que eu observe a vida do ponto mais alto, do ponto de vista do espírito imortal que sou. E que ao começar a observar a vida do ponto de vista mais alto, o temor da morte começa a se esvair. O apego às coisas terrenas começa a esvair. E o apego, ou melhor dizendo, o amor à vida eterna começa a se fazer. É uma coisa maravilhosa. Porque começamos a compreender, a valorizar o que de fato tem valor. Pois as coisas terrenas transitórias são afligentes. As coisas terrenas transitórias são ilusórias. Por que são ilusórias? Porque não persistem. Porque não alimentam o ser espiritual que nós somos. De certo modo, aflige. O que nos faz gerar, às vezes, a impressão de que nos alimenta de algum modo é apenas a intensidade sensorial. É apenas a intensidade da satisfação dos desejos imediatos. E aí, às vezes, poderíamos supor que algo bom há nisso. Mas o que seria, de fato, aquilo que alimenta-nos continuadamente, perto daquilo que é transitório e intenso? Talvez o nosso alimento espiritual não nos seja tão intenso, mas muito melhor do que isso. É eterno, é continuado, é exatamente em conformidade com as nossas necessidades. Por que desejaríamos a intensidade, uma vez que só podemos, digamos, usufruir o tanto quanto nós necessitamos? Seria, em outras palavras, mero desequilíbrio. Pois a razão nos convida a compreender que a busca pelo necessário é o melhor. Um exemplo muito prático disso é a própria alimentação. A lei natural estabelece que devemos alimentar-nos biologicamente, fisiologicamente, organicamente, o necessário. Digam-se os nutricionistas acerca disso. Ou seja, o que for em excesso é ruim, obesidade, doenças, etc. Se for de menos, a desnutrição, as doenças, etc. Ou seja, tudo demanda um equilíbrio. Tudo no universo demanda uma harmonia, como harmônico é o cosmos. Então nós, micro-organismos cósmicos, demandamos também a harmonia. E este é o convite do Evangelho, para que nós comecemos a observar a vida em seu aspecto real. Para que nós, embora seres encarnados, transitórios, com nossos compromissos, com nossas responsabilidades, que em momento algum o Evangelho propõe que nós venhamos abster-se destes compromissos, mas o convite do Evangelho é para que nós consideremos todos os nossos compromissos e, sobretudo, nossos compromissos de espíritos imortais que nós somos. Porque se alguém disser, mas eu estou encarnado e eu esqueci dos meus compromissos de espírito imortal, pois eu diria, todos os povos tiveram
guias espirituais para relembrar deste esquecimento. Ou seja, o esquecimento não é geral, nunca foi geral. Um exemplo bem prático, bem direto, bem irrefutável é o próprio lembrete espiritual do Mestre Jesus. Então, que possamos aceitar de fato este convite, este lembrete do Mestre dos Mestres. Muito obrigado mais uma vez, muita paz a todos.